Boa noite, graça e paz. A você que vem acompanhando a live aí, que acompanha o meu canal, que acompanha o ministério. Amém? Mais uma vez, a gente tem uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você. E como eu faço de costume, esses primeiros minutos a gente vai... Ivone, um abraço para Ivone lá de Caicó. Graça e paz, Ivone. Valdilene Almeida lá de Simão Dias. A gente sempre... usa esse primeiro tempo, né, os primeiros minutos para a gente ir se confraternizando, falando, melhorando aqui qualidade de enquadramento, de som, enfim, aparência do pregador. Mas que barbaridade. Eriquinha, a minha vizinha Marisa Couto, seja muito bem-vinda. É um prazer. Quem mais? Olha o Tiago aí, Tiago, meu ex-aluno ali do CTBR. Pessoal, como eu sempre peço e vou pedir de novo, você vai ali, na parte de baixo da sua tela, do lado de uma interrogação que tem ali, tu vai nesse aviãozinho e compartilha. Você vai clicar ali, vai abrir os seus contatos e ali você vai enviando para pessoas ali, e aquelas que você gostaria que também fosse abençoado. Eu estou com uma expectativa de que essa live de hoje ela vai ser igualmente poderosa. Deus tem colocado coisas muito úteis no meu coração, essa é a finalidade. A gente não tem objetivo aqui de falar profundamente ou de trazer assuntos que não sejam de fácil compreensão. Na verdade, eu estou aqui seguindo uma direção de Deus para trazer coisas que eu acredito ser muito necessárias, ser para esse tempo, né? Sinara, minha sobrinha, entrou ali, Marinalva, já compartilhei com bastante gente, ela disse. Vai compartilhando aí, enquanto isso eu vou melhorando aqui o enquadramento. Tá bom aí para vocês? Enquadramento, som, tudo dominado? Glória. Pastor Abinadab lá de Cajazeiras, um abraço, meu irmão. Que bom tê-los aí nessa live. Vai enviando aí pro pessoal de Cajazeiras. Essa live é muito... É continental quase, amados. Tem hora que tem gente da Paraíba, de Piracicaba, do Rio Grande do Sul, no caso Pelotas, Porto Alegre. Tem gente de Natal, tem gente de Simão Dias em Sergipe. A Catiúcia Queiroz, um abraço, Catiúcia. A Erika diz, está ótimo. Glória, glória a Deus. Coisa boa. Vai mandando aí, vai mandando para as pessoas. Enquanto isso, meu eterno pastor, nossa, eu fico muito, muito, muito honrado, Catiúcia. Você foi uma bênção para a nossa vida aí também, em Simão Dias, né? Sempre pronta a nos servir e a servir a igreja. E claro, a gente nunca vai esquecer de vocês. Um abraço profundo aí para todos. Tô com expectativa, mas a gente vai dar uma sacudida hoje. O tema que o Senhor trouxe ao meu coração foi você mudou de vida ou mudou apenas de religião? E pode até ser que essa expressão ela pareça um pouco agressiva, mas não é a finalidade. Na verdade, o que nós vamos abordar hoje aqui, nós não vamos criticar quem porventura tenha mudado apenas de religião. Não, pelo contrário, o que nós entendemos é que existe muita gente nessa condição. Gente de boa vontade, gente que sinceramente entraram até pela porta da salvação, que é Cristo, mas elas não mudaram muita coisa além do lugar onde se reúnem ou do contexto religioso em que viviam, né? Largou um, pegou outro, e a razão disso, isso não é por escolha, isso não é por decisão, não é por implicância, não é por tradição, é exatamente usando a base da palavra. Não existe, amados, libertação sem conhecimento. E a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 3,18, não é o nosso tema-chave, mas diz lá que todos nós que com a face descoberta, olhando ao Senhor, estamos sendo transformados de glória
em glória, né, pelo Espírito, na mesma imagem de Cristo. Então existe um processo que a Bíblia deixa claro de transformação, do momento que a gente recebe Jesus até a gente chegar nesse ponto onde Marquinhos Carreira, meu amigo Marquinhos Carreira, foi membro da nossa igreja aí em Caicó, cantor, compositor, um artista conhecido aí na região e um filho amado. Um beijo para você, Marquinhos, Deus te abençoe. E eu tenho isso muito forte no meu coração, e foi o que Deus colocou no meu coração, acredito, de fornecer ferramenta para que quem tiver nessa condição e se localizar, porque a palavra é como um espelho, e de repente se você se localizar e se perceber que em vez de ter mudado de vida, você mudou apenas de religião, você vai estar diante da oportunidade de conhecer exatamente do que se trata a conversão, o novo nascimento, e então, consequentemente, poder ter uma mudança vital, verdadeira, e não apenas uma mudança de segmento religioso. Deus vem tratando isso, nós falamos nas 2 lives anteriores sobre a importância e a necessidade da salvação da nossa mente, de ter uma mente salva. Nosso espírito humano ele é recriado quando a gente recebe Jesus, mas a nossa alma ela precisa passar por um processo. E a maioria dos casos onde nós encontramos pessoas, como eu falei, de bom coração, Edson, meu cunhado Edson Lopes aí, chamado também de Ed, é o alemão, nós encontramos pessoas com coração verdadeiro, envolvidas até em Deus, mas sem evidenciar progresso, crescimento na vida cristã, porque elas só foram apresentadas àquele primeiro nível da religião. E quando isso veio no meu coração, o Senhor me deu uma sequência de textos, e a gente vai falar sobre isso hoje, porque a minha finalidade, o meu desejo hoje não é te engrossar de conhecimento. O meu desejo hoje é fornecer recurso para que, se porventura você está nessa condição, você possa sair dela. E se porventura você está apenas na superfície, no primeiro degrau dessa proposta de nova vida com Deus, por falta de conhecer, eu creio que a partir das coisas que você vai ouvir hoje, você vai ter como descer um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Mas uma Catiúcia entrou ali, é uma Catiúcia diferente. Marquinho, te adoro, ele disse. O Tiago está dizendo, pastor, nessas lives eu e a Ana Paula estamos matando a saudade das aulas. E de escutar, estão comigo, que eu gosto sempre de falar, né? Estão comigo. Então, amados, deixa eu você vai mandando seu recado aí, vai entrando na live, vai compartilhando com as pessoas, e eu vou entrando aqui naquilo que Deus quer falar com você hoje à noite. Primeiro a gente precisa entender, amados, porque Deus enviou Jesus. Deus não enviou Jesus sem um propósito definido. Deus não enviou Jesus para criar uma religião, né? Deus não enviou Jesus para coisa alguma. Na verdade, Jesus veio com um propósito muito, muito definido, e para que a gente possa construir o degrau, o passo a passo desse propósito, a gente precisa ir lá para o começo e ver que no princípio, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e isso todos vocês já conhecem, criou o jardim, pôs o homem ali, né, como coroa da criação. O homem foi a parte mais importante da criação, né? E a ideia de Deus era estender o seu reino através do homem, o reino dos céus aqui na terra, e o homem seria o cabeça desse reino. Mas, simplificando aqui o meu plano de fundo, para que não me estender muito, vocês devem saber que Deus estabeleceu um limite ali para o homem dentro do jardim. A Bíblia diz que tudo que ele fez ali era para o homem, era para sua mulher, mas ele estabeleceu um limite. Ele disse, de tudo que tem aqui você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque se você comer, morrerá. Algumas pessoas querem enfatizar a função da fruta em si, que fruto era aquele, ou não tem nada a ver com o fruto em si, amados, tem a ver com o princípio que foi estabelecido.
cola o seu espírito no meu agora, para que você possa entender isso. Marcelo, meu irmão, boa noite, graça e paz, seja bem-vindo. Amados, percebam, um novo mundo, um novo jardim, uma nova condição, né? Deus começando um tempo, e Deus colocou o homem ali como cabeça daquele lugar. Sobre Adão, eu falo pela perspectiva de autoridade, não tinha ninguém além de Deus. Adão, ele é, inclusive, mais para frente na narrativa bíblica, vai falar sobre o segundo Adão, que é Jesus, colocando Adão numa posição, amados, de muita superioridade. E Adão, ele era senhor de todas as coisas ali, ele era o Deus daquela terra, se é que eu posso dizer assim. Só que quando Deus disse para ele, ó, tudo isso aqui é seu, mas existe algo que você não pode fazer, na verdade Deus estava ali estabelecendo o princípio de dependência do homem a ele, para que ele nunca perdesse essa referência de que, apesar de ser senhor sobre a obra criada, havia um senhor sobre ele. Aquela fruta não era envenenada, não tinha um poder mágico nela. Na verdade, toda a questão está envolvida não na fruta, mas no princípio da obediência. E a obediência ainda hoje é o princípio que mantém o nosso link com Deus. Quando a obediência é quebrada, esse link ele fica comprometido. Então, quando Deus disse a Adão, ó, você pode tocar em todas as coisas, mas ali você não pode, não era simplesmente uma proibição que Deus estava estabelecendo. Deus estava estabelecendo um princípio legal, onde a obediência, a observância daquele princípio, a observância daquele limite mantinha o vínculo, vou usar uma linguagem bem atual, mantinha o link de Deus com o homem para que ele pudesse se relacionar diretamente com o homem. E todo mundo sabe que Eva comeu, depois Adão também comeu, isso constituiu um pecado que separou o homem de Deus. E o problema do pecado e a questão do pecado, na verdade, criou um problema, criou uma dívida, né? Uma dívida de morte. Isso está de Gênesis a Apocalipse. E Deus não escondeu isso. Quando Deus disse para Adão, ó, não coma ali, porque se você comer, morrerá. Ele estava exatamente deixando claro que a quebra desse princípio faria com que ele morresse, né? Então, é por isso que eu preciso começar lá de trás para você ir entendendo. Porque às vezes as pessoas elas migram de uma religião para outra, mas elas não conseguem se aprofundar, porque elas não entenderam a raiz das coisas, elas não entenderam a essência do Evangelho. Então, quando o homem fez aquilo que Deus disse para não fazer, criou-se um problema. E não foi um problema só na vida de Adão, porque Adão, como cabeça de raça, como o primeiro de uma raça, ele tinha um poder chamado influência extensiva, ou seja, aquilo que ele fazia respingava. Esse é um princípio que mostra na Bíblia também, de Gênesis a Apocalipse. Aquilo que atinge o cabeça, desce sobre aqueles que estão debaixo dele. E quando Adão pecou, estendeu-se para a humanidade. Todos aqueles que nasceram depois de Adão, eles já nasceram separados de Deus. Tudo isso é para você entender mais na frente. Qual é a diferença de alguém que só mudou de religião ou que mudou de vida quando recebeu Jesus? Então, quando Deus enviou Jesus, enviou para resolver o problema da separação. Quando eu falei de que o pecado gerou um problema de morte, e não foi morte física, na verdade a morte física foi uma consequência do pecado. A morte que o pecado gerou é a morte espiritual, que por definição quer dizer separado de Deus. E daí vem a palavra religião, que foi tão distorcida, que hoje tem um significado tão secundário. Religião vem de religar. Então Deus enviou Jesus para poder nos religar, porque o pecado criou um problema de morte, de separação. Eu vou citando alguns textos aqui só para dar respaldo às coisas que eu estou dizendo, até a gente chegar no nosso ponto-chave. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz assim: aquele que pecar, morrerá. Vinha uma discussão aqui, né, sobre se os pecados dos pais cairiam sobre os filhos, né, e Deus fala através do profeta aqui e diz: aquele que pecar, morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então aqui estava explícito um princípio muito grande. O que ele estava querendo dizer, em outras palavras, é que
na verdade, o homem estava lidando com um problema a médio e longo prazo de separação de Deus. E ele estava dizendo, ó, por mais que Deus seja bom, aquele que pecar tem que pagar por esse pecado. Aquele que pecar, existe uma consequência desse pecado. E, embora aqui esteja falando do indivíduo, aquele que pecar, o que a Bíblia deixa claro, e nós vamos ler outro texto aqui, é que esse pecado que tornou a humanidade separada, ele não depende diretamente da ação de um indivíduo. Ele foi estendido, ele se estendeu a todos aqueles que nasceram segundo a espécie, nasceram da semente de Adão. E por isso lá na frente a necessidade de renascer ou de nascer de novo. Veja outro texto que vai corroborar com isso. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a gente ainda está construindo aqui o conceito. Morte, existe um pagamento, ou pecado, existe um pagamento para o pecado. E é o que, de acordo com a palavra? A morte. Vale salientar que a morte física aqui é só uma consequência. Aqui quando a gente está falando de morte, está falando de morte espiritual. Conceito de morte espiritual. Separação do homem, entre o homem e Deus. Para deixar ainda mais claro, Romanos 5:12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que homem foi esse? Adão, é o que a gente está construindo aqui. Como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui explica de forma ainda mais clara essa questão da autoridade extensiva, né? Daquilo que veio sobre Adão e se estendeu sobre aqueles que estavam debaixo da autoridade dele. E eu falei na live passada, e é a partir daqui que eu quero que você se engaje, que você procure entender ainda mais. Eu falei desde a live passada que Deus, amado, sendo uma das características do seu caráter justiça, ser justo, Deus não podia simplesmente, nem por misericórdia, nem por amor, simplesmente olhar para a nossa condição e dizer: ah não, eles erraram, mas eu vou fazer vista grossa, eu sou um bom pai e eu vou esquecer isso aqui. Porque o reino de Deus é um reino legal, é um reino que tem bases legais, e nós vamos falar sobre isso hoje. Deixa eu me orientando aqui. O reino de Deus é um reino que tem bases legais, não é um reino que acontece as coisas de forma aleatória. Então, quando Deus viu o homem com o link, a relação com ele quebrada por causa do pecado, Deus não podia simplesmente dizer assim: ah não, eu vou consertar aqui porque eu sou Deus mesmo, eu sou soberano, então eu vou fazer isso e os outros quiser que se... enfim, ele não podia fazer isso, porque isso feriria a faceta do seu caráter chamada justiça. Deus, ele é justo. Então, como foi o próprio Deus que disse que o pecado geraria uma consequência, que era a morte, que era a separação, ele não podia simplesmente anular isso que foi dito. Ele tinha que criar uma coisa a fim de resolver isso. Então eu falei na live passada que, em vez de Deus ignorar os pecados, na verdade, todos esses pecados eles foram punidos. Ele disse aqui que aquele que pecar, o pecado levará a sua culpa, ou seja, o fato de eu e você hoje dizermos, é a partir daqui que eu quero que você vá entendendo o que é que nos difere, o que é que nos faz diferente de ter apenas uma religião ou de ter uma vida nova. O tema da live é: você mudou de vida ou mudou só de religião? Quando nós dizemos sobre nós mesmos, ou dizemos sobre aqueles que estão salvos em Cristo, não é meritório, não tem a ver com o que a gente fez, mas tem exatamente a ver com aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez foi legal. O que Cristo fez foi cumprir um princípio legal para nos dar essa condição de sermos quem nós dizemos ser hoje: salvos, livres, perdoados. Tem alguém que chega a ficar chateado, amados, quando a gente diz: ah, eu não sou pecador. Porque a Bíblia diz: se alguém diz que não peca, mente. Ah, e como é que você está dizendo que não é pecador? Fica com isso para você não esquecer nunca mais. Nós não somos pecadores. Porque ser pecador é uma questão de natureza. Agora, pastor, o senhor acabou de dizer que o texto diz: se alguém diz que não peca, mente. Sim, nós pecamos, é diferente.
Mas pecar é uma questão de comportamento. Ser pecador é uma questão de natureza. Ser pecador nós éramos ou são aqueles que, como descendentes de Adão, herdaram a morte espiritual, herdaram o espírito caído, herdaram como eu também herdei, e como todos aqueles que nasceram depois de Adão. Se você nasceu depois de Adão, você herdou um espírito morto e herdou essa condição de pecador. Só que quando Deus enviou Jesus para condenar o pecado na nossa carne, a Bíblia diz que Ele nos fez coparticipantes da natureza divina. Nós deixamos de ser pecadores. Nós não somos mais pecadores por natureza. Pode ser que eventualmente a gente peque. Vai acontecer, infelizmente, da gente pecar. Tanto que o texto diz, se alguém diz que não peca, mente. Porque vai acontecer da gente pecar. Mas o mesmo texto que diz isso nos liga a uma ação jurídica de Jesus exercendo o seu papel de advogado para trazer a nossa lembrança de que Ele nos justificou. Você está comigo? Nós somos justificados nele. Então, o que vai, amados, nos tirar, ou tirar qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que porventura se encaixe nessa ideia de ter mudado apenas de religião e não de vida, é entender a obra de Cristo. Por que as pessoas são... Por que existem tantos crentes fracos? Porque elas entendem sobre religião, mas elas não entendem sobre a obra de Cristo. Elas entendem sobre mudar o jeito de falar, mudar as coisas, o jeito de vestir, e essas coisas são boas também, mas isso não é a essência, porque elas não conhecem o que foi feito por meio de Cristo. Então a gente vai ver um passo a passo legal daquilo que Deus fez, para que não só eu, mas qualquer outra pessoa que entender e receber essas coisas possa dizer, eu sou salvo, eu sou nova criatura, eu tenho uma nova vida, não é uma nova religião apenas. Eu tenho uma nova condição, não é apenas um novo lugar para frequentar. Então, a palavra que nós usamos aqui é redenção. Talvez você não esteja tão familiarizado com essa palavra, ou esteja, né? Eu não sei quantas pessoas estão aí na live, e quantas sabem ou não sabem, então eu tenho que considerar que alguém precisa de informação. Então, o termo que nós usamos é redenção. Deus enviou Jesus para nos redimir. Redenção, redimir, quer dizer comprar de volta. Redenção quer dizer readquirir. Nós nascemos ligados a Deus, pertencentes a Deus, mas nós perdemos essa condição quando Adão pecou. A Bíblia diz que nós mudamos de parentela, deixamos de ser seus filhos e passamos a ser filhos de Satanás. É a Bíblia que diz, não eu. A Bíblia diz, foi Jesus que disse aos judeus naquele tempo, né? Vós tendes por pai o diabo. E por isso a necessidade de sermos readquiridos, de sermos comprados novamente. E a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para isso. Não é para fazer vista grossa, nem para cobrir as ações dos homens, mas é para que Ele levasse todas as culpas, é para que todos os pecados fossem condenados nele, Ele pagasse todos os preços da nossa redenção, e a gente pudesse, não por causa da nossa obediência, mas por causa da obediência de Cristo, sermos colocados nessa posição de aceitos por Deus novamente, de estar diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Algumas pessoas já estão colocando os textos aí, Éder, 2 Coríntios 5, 21. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas coisas todas. Gledson, um abraço. André Soares, meu amigo Fabrício, lá de Porto Velho. Eu disse que essa live é continental, né? Lá de Porto Velho, entrando pessoas de Caicó aí. Glória a Deus. Então, amados, existem aspectos dessa redenção que, se a gente entender, automaticamente, eu me atrevo a dizer automaticamente, se a gente entender essas coisas, automaticamente a nossa vida vai sair desse status de apenas uma mudança de religião para ser verdadeiramente uma mudança de vida. Você vai perceber que o que Jesus fez foi legal, teve um aspecto legal para que construísse algo que foi verdadeiro. Como eu disse aqui, os pecados não podiam ser ignorados, eles teriam que ser punidos. Elisângela está louca que eu falo. Campina Grande, Paraíba, minha amiga Elisângela, lá de Campina, que trabalhou comigo lá no Márcio Aglai. Enfim, falei. Vamos para cá. E nós vamos perceber, amados,
Existem alguns aspectos da redenção, não tem como a gente falar todos, mas eu creio que falarei pelo menos sobre dois aqui, que se você entender esses dois, automaticamente a sua vida vai sair desse status de religiosidade apenas para a verdadeira vida cristã. É que existem dois aspectos fundamentais, básicos, legais da redenção: a substituição e a identificação. E você vai perceber que tudo que Deus conquistou para nós em Cristo, ele conquistou por meios legais. Ele não simplesmente disse assim, ó, eu te dou porque eu tenho aqui. Não, eu construí isso, eu conquistei. Eu e você, amados, nós estamos isentos de conquistar. Porque conquista para nós seria legalismo. Na verdade, Deus conquistou em Cristo e a gente precisa receber. Agora, o que faz de alguém mais do que um religioso é ele entender que Cristo nos substituiu e que, consequentemente, porque ele nos substituiu, nós temos o direito legal de nos identificar com ele. Tá comigo? Substituição e identificação. Se tiver alguém anotando aí, fala substituição e identificação. Eu vou ler umas definições aqui rápidas para a gente ir discorrendo, desenvolvendo aqui. Substituição. Agir ou ser usado em lugar de outro. Tomar o lugar de outro. Representação legal. Ser, existir ou fazer-se em vez de outro. Então Cristo foi o nosso substituto. Ele agiu em nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele se fez em nosso lugar. Por isso que ele é nosso substituto. Lembra que a gente está falando sobre um problema de pecado, do pecado que gerou um problema, uma dívida de morte. Só que Jesus mesmo, a Bíblia diz, não havia sentença alguma. Nada sobre a vida dele que pudesse trazer essa sentença de morte. Por quê? Porque o princípio que gerencia, o que atrai, ou que resulta na morte é o pecado. E a Bíblia diz que ele não pecou, que ele não tinha pecado. 1 Pedro 2:22 vai dizer assim: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Então, quando a gente diz que Jesus foi o Cordeiro que nos substituiu, foi exatamente porque, mesmo sem ter cometido pecado algum, ele sofreu as consequências do pecado. Eu preciso falar contigo, pelo menos de forma rápida, como funcionava isso. E quando você pegar a Bíblia de novo, você vai entender. Desde o primeiro pecado de Adão, quando o homem se viu ali sem roupa e quis se cobrir, né, de folhas de figueira, Deus não aceitou aquela ação de ele simplesmente dizer, ó, nós estávamos nus, mas agora nos cobrimos. A Bíblia diz que Deus fez para eles roupas de pele de animais. Né? O texto poderia dizer assim: Deus estalou o dedo e fez aparecer roupas, né? Mas a Bíblia diz que Deus fez para eles roupas de peles. Então houve ali, amados, o primeiro sacrifício. Animais foram mortos ali para cobrir o corpo, literalmente, de Adão e Eva, mas havia um simbolismo espiritual ali. Na verdade, desde aquele momento foi sendo estabelecido o princípio de como se resolveria o problema da separação do homem com Deus. Deus vinha na viração do dia para ter relação com Adão e Eva, mas eles estavam despreparados. Por quê? Porque estavam nus. Então eles pensaram, vamos nos cobrir que dá certo. Só que quando Deus veio, ele deixou claro um princípio aí. Vocês querem novamente se reaproximar de mim? Vocês querem novamente ter relação comigo como tinha antes? Eu não posso fazer vista grossa ao que vocês fizeram. Eu não posso ignorar o problema tem que ser resolvido. E eu estou tipo assim, parafraseando, é como se eles dissessem, e como é que se resolve esse problema, Deus? Ele disse, o problema de separação que o pecado causou só se resolve de um jeito. Um inocente tem que morrer pelo culpado. Problema de separação entre o homem e Deus, que o pecado gerou, só se resolve de um jeito: o inocente morrendo pelo culpado. Minha prima Fagna, lá de Tibiri, na Paraíba, grande João Pessoa, eu disse para você que essa live tem gente de todo lugar, coisa boa. Abraço para minha família aí em Tibiri. Não esquece de dar um abraço na tia Francisquinha, na tia Angelita, se tiver por aí, no Silvio, Fabinho, Flávio. Abraço para todos vocês. As meninas Gisonita,
Eu não sei o nome de todas, mas vamos para cá. Naquele ato, quando Deus fez roupas de pele, ele estava estabelecendo um princípio ali. E ele estava dizendo, essa relação, ela não pode ser reatada apenas pelo meu desejo ou pelo seu desejo. Nem pode ser reatada, ser refeita a partir dos nossos achômetros. Ah, eu acho que pode ser assim, então vou vestir essa roupa. Não, Deus deixou um princípio ali estabelecido. A única coisa que reaproxima o homem de Deus, uma vez que ele foi separado pelo pecado, é se um inocente pagar a culpa por ele. E ali foi sacrificado 2 animais, as roupas foram vestidas ali, cobrindo, acredito eu que o sangue daqueles animais tocou o corpo deles ali, para que eles soubessem que o sangue de um inocente foi vertido, para que eles fossem reaproximados de novo de Deus. Então, falando aqui, Jesus ele foi o cordeiro substituto. A partir daquele tempo todo mundo sabia, quem quer ter relação com Deus tem que sacrificar um cordeiro. Por quê? Porque eram pessoas pecadoras. E a posição de aceitação só acontecia por meio de um sacrifício. E Deus foi construindo na mentalidade daquelas pessoas que elas matavam um animal, daqui a pouco elas pecavam de novo. Precisava matar de novo um animal, assumir o lugar de novo ali. E isso ia se repetindo, porque aquele animal era só um simbolismo. Aquele animal era um inocente, mas ele não podia tirar o pecado daquelas pessoas, eles só podiam cobrir. Mas Deus estava construindo na mentalidade daquelas pessoas ali que um dia ele enviaria o cordeiro, não era um cordeiro, artigo definido, o cordeiro, que João Batista disse quando Jesus apareceu, eis aí o cordeiro de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, não é que cobre o pecado do mundo. Então Jesus ele veio como um inocente. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo ele não reclamou. E quando ele foi levantado naquela cruz, e era uma punição, era uma sentença de morte, não foi por causa dos seus atos. É só você lembrar daquele ladrão que estava do lado da cruz, que num dado momento ele disse, nós estamos aqui porque fizemos coisas erradas, merecemos, mas esse homem nada fez. Então por que ele estava ali? Porque ele estava cumprindo um princípio que ia legalizar a nossa condição de estar ligados a ele de novo, que era o princípio do cordeiro substituto, o culpado sendo pago pelo inocente, ou melhor, o inocente tomando o lugar do culpado. João capítulo 1, 29 é exatamente o texto, né? Onde João Batista diz assim, no dia seguinte João Batista viu Jesus aproximando-se e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez tenha pessoas aqui que estejam ouvindo isso pela primeira vez, mas quando João, naquela pregação, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava falando de uma coisa que as pessoas entendiam, porque como eu falei, desde o primeiro pecado que foi se implantando essa cultura do sacrifício substituto, e ainda lá em Levítico capítulo 16, versículos 21 e 22, mostra uma prática comum que eles faziam, amados, que não sei se você já ouviu, e se não todos, mas muita gente já ouviu falar sobre bode expiatório, né? Às vezes a pessoa diz assim, fulano é o bode expiatório, quer dizer assim, ele está sempre levando a culpa. Então tinha a lei do bode expiatório na antiga Israel, que era exatamente um dia onde eles colocavam, eu vou ler aqui, Levítico 16, 21 e 22 diz, então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas e todos os seus pecados e porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará no deserto. O próximo passo, depois que o homem soltava no deserto, era que fatalmente aparecia um predador e comia aquele bode, matava aquele bode. Então, simbolicamente, aquele bode morria carregando os pecados de Israel. Tudo isso era Deus construindo uma mentalidade, preparando a mente das pessoas para elas entenderem aquilo que Deus faria de forma definitiva através de Cristo. Então, Jesus não é um bode expiatório, mas ele foi o cordeiro expiatório. Ele foi quem carregou as nossas culpas. Ele levou todas as nossas culpas. Então, só para você entender isso agora,
com base bíblica, eu quero mostrar alguns textos. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre o aspecto da redenção. Isso vai lhe colocar dentro da sua relação com Cristo, amados, diferente. Você vai deixar de ser um religioso para ser um filho de Deus. Você entendeu? Veja o que diz Isaías capítulo 53, falando sobre substituição, sobre Jesus assumir o nosso lugar. Olha só. Falando de Jesus, versículo 3 de Isaías 53 diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e acostumado com os trabalhos. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, e por ele atingido e afligido. Ou seja, quem viu Jesus lá na cruz dizia: é mais um que está sendo punido pelo que ele fez. Mas o texto continua dizendo: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Lembra do bode que levou as culpas? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. E todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. 7, versículo 7. E ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, como a ovelha fica calada, ele não abriu a sua boca. Como com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das transgressões do seu povo foi golpeado. Amém? Você viu aqui que profundo essa função da substituição. Dizia que ele era um homem comum, as pessoas maneavam o rosto quando viam visivelmente uma pessoa experimentada no trabalho, mas quando as pessoas o viram lá na cruz, disseram: é mais um pecador. Ele estava entre outros dois, e quem não conhecia exatamente quem ele era, disse: ele está só sendo punido. E Isaías, 700 anos antes, o profeta messiânico disse: não, ele está ali não pelo que ele fez, ele está ali pelo que a gente fez. Foi as nossas culpas que o levou para a cruz. Foi as nossas pisaduras que esmagou o seu corpo. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pisados pela nossa iniquidade. Foi o castigo que nos trouxe a paz que estava sobre ele. Amém? Princípio da substituição. Porque nós podemos bater no peito, não com orgulho, mas se a gente pudesse orgulhar, Paulo dizia: se eu tiver que me orgulhar de algo, eu me orgulho da cruz de Cristo, porque essa cruz foi quem me separou da morte, foi quem me separou do pecado. Então nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: nós somos aceitos por Deus, não pelo nosso mérito, mas por causa daquilo que Ele fez. Ele foi moído pelas nossas transgressões, pisado pelas nossas iniquidades. É por isso, amados, que é incoerente olhar para mim e para você e dizer: você é pecador. Não, você tem pecado, você pode ser que você peque, mas a Bíblia diz que os nossos pecados Cristo levou sobre ele. É como se eu dissesse que a obra não foi completa, ela tem defeito, mas Jesus disse: está consumado, tetelestai, foi feito completamente, tudo foi feito, não tem necessidade de emenda nem rasura. Está comigo? 2 Coríntios 5, 21, que foi o texto que o Éder colocou aí, também é um texto que mostra esse princípio da substituição. A Bíblia vem falando sobre a questão da religação, de Deus fazendo o seu apelo. Deus estava, através de Cristo, reconciliando o mundo com Ele mesmo. É só você ver 2 Coríntios 5, 18. Então, se alguém está sendo reconciliado, é porque foi separado. Então a Bíblia diz que Deus, por meio de Cristo, estava reconciliando o mundo com Ele mesmo. E nos deu o ministério da reconciliação. Só que quando chega no versículo 21, ele diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu dizer que
quão importante, quão verdadeiro isso é, a ponto de tirar qualquer pessoa que receber isso, que receber a revelação disso, tirar desse status, de apenas mudou de religião para mudar de vida. Amados, foi tão real, foi tão sério aquilo que aconteceu ali na cruz. Era exatamente as minhas dores e as suas dores. As minhas quem, pastor? Da humanidade inteira, inclusive daqueles que não reconhecem. Estava sobre Cristo as dores, os pecados. Amados, eu falei aqui no começo, o que é pecado? O que é morte, perdão, espiritual? É separação de Deus. Veja que tamanha seriedade isso. Uma coisa aconteceu naquela cruz que você não vê em outro lugar na Bíblia. Na verdade, a Bíblia diz que de geração em geração, Deus, ou melhor, de eternidade em eternidade, Deus estava com Cristo. No princípio, Deus estava com Cristo. Diz que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do tempo. Não existe registro na eternidade. E a eternidade não é só o que vai vir. A eternidade é uma dimensão atemporal. Pode ser passado, pode ser presente, pode ser futuro. A Bíblia diz que não havia nenhum registro, mas num dado momento, quando a minha culpa, a sua culpa, o meu pecado e o seu pecado, as nossas dores, enfermidades, câncer, depressão, síndrome do pânico, problemas de coluna, problemas, toda espécie de enfermidade, toda espécie de opressão estava sobre ele. De tal forma que ele olhou, procurou e não viu o Pai. Oh, você está falando uma heresia, pastor. É só você ver o que Jesus disse. Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? No princípio de substituição, mas que é isso que a gente está vendo. Princípio legal de substituição. Jesus morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Ele procurou Deus e não encontrou. Por quê? Porque num breve momento, o pecado que estava sobre ele o separou de Deus. E por que Jesus não ficou separado de Deus para sempre? Porque o pecado que o levou para a sepultura não era dele. E o sangue dele clamou. A Bíblia diz que o sangue de Jesus clamou por justiça. O sangue de Abel, o sangue do homem, clamava por justiça, porque ele foi morto injustamente. Seu irmão o matou injustamente. Imagina o sangue de Jesus. E Hebreus 13:20 diz que o sangue da eterna aliança tirou Jesus de entre os mortos. Sabe que o sangue de Jesus fez um clamor no reino do Espírito. E disse, Deus ressuscita o justo Jesus, porque ele não pecou. Porque os pecados que o levaram para aquele túmulo, e que o levaram para o inferno, inclusive, não era dele, era o pecado de toda a humanidade. E esse grito de justiça tirou Jesus, o sangue da eterna aliança, tirou Jesus de dentre os mortos. Então, Jesus foi o preço. 1 Pedro 1,18 diz que não foi por prata, nem ouro, ou por qualquer outra coisa perecível que a gente foi comprado, mas pelo precioso sangue de Jesus. E esse preço foi pago, e essa obra foi consumada. Essa é a primeira coisa, substituição. Ele foi o Cordeiro que... O problema do pecado não foi ignorado, foi resolvido em Cristo. O problema do pecado não foi esquecido, foi punido. Cristo foi punido no meu e no seu lugar. E a segunda parte é a identificação. Eu tenho 17 minutos para falar sobre isso. Primeira parte, substituição. Segunda parte, identificação. O que é identificar-se? Você vai ver que isso faz toda a diferença. Isso vai tirar você de ser um religioso para ser um filho de Deus. Isso vai tirar você de ter mudado apenas de religião para mudar de vida de forma definitiva. O que é identificar-se? Identificar, tornar idêntico, muito parecido. Tratar como sendo o mesmo, tornar-se igual, igualar-se. Talvez os religiosos agora fiquem até com raiva de mim, mas Deus enviou Jesus para que nós fôssemos iguais a Jesus. Eu não estou dizendo para que nós fôssemos Deus, nem Deus Filho, nem Deus Emanuel, mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus, lá em João 3,16, como unigênito. Unigênito é o quê? Único filho. Mas quando Jesus cumpriu esses passos e ele foi crucificado na cruz, levando a minha e a sua culpa, ele ressuscitou como primogênito. Eu não quero subestimar a sua inteligência, porque você sabe sobre português, e primogênito quer dizer o primeiro genitor. Ou melhor, o primeiro filho de um genitor. Se é primogênito, então isso quer dizer que tem o segundo, o terceiro e milhares que envolvem a minha e a sua vida. Você está comigo? Então, identificar-se é exatamente o que Deus quer que a gente faça. Que nós nos identificamos com Cristo, para que a gente seja nesse mundo como Ele é. 1 João capítulo 4, versículo 17, diz assim: dessa forma, o amor
é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como ele é, falando de Jesus, nós também somos nesse mundo. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Assim como ele é, nós também somos nesse mundo. Foi o que Jesus veio fazer. Ele veio ministrar aos seus apóstolos, fundamentando-os para que eles depois espalhassem a palavra. Mas quando eles viam Jesus fazer um milagre, eles ficavam assustados. E em vez de Jesus ficar assustado, dizia, mas não é isso que eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês sejam como eu. Quando eles estavam num barco, que o barco começou a naufragar e Jesus estava dormindo, porque ele era homem, e nós vamos ver isso aqui agora, e Jesus estava dormindo, ele, Senhor, não te importas que a gente morra, você já sabe da história. Jesus se levantou, mandou o mar se acalmar, mas antes de mandar o mar se acalmar, ele disse, por que vocês não fizeram isso? Estou parafraseando Jesus. Na verdade, literalmente, a palavra foi, por que vocês são tão tímidos? Ele estava dizendo, o problema não é essas ondas, o problema não é esse vento, o problema é vocês não fazerem aquilo que eu estou dizendo que vocês podem fazer. Só que qual foi a reação de Pedro, dos outros discípulos? Ah, quem é esse que até o mar lhe obedece? Isso é como os religiosos querem que a gente passe a vida vendo Jesus, como alguém que é distante demais de nós. Quem é esse que até o mar lhe obedece? E o que Jesus estava dizendo é que o mar pode te obedecer também. Porque você tem que ser como eu sou. Agora, para que nós sejamos, amados, como Jesus é aqui na terra, também não é só porque ele quer que sejamos. É porque ele também cumpriu um princípio legal nesse aspecto. Nós falamos sobre Jesus nos substituindo, mas para Jesus nos substituir, ele teve que se identificar primeiro conosco. E o que é se identificar, como eu li aqui? Tornar idêntico, muito parecido, tornar como sendo o mesmo, tornar-se igual, igualar-se. Então Jesus, ele não só levou as nossas culpas, mas ele fez isso como homem. Lembra que eu disse que Deus não podia ignorar simplesmente o problema do pecado, porque isso seria injustiça? E a Bíblia diz, e nós lemos aqui em Romanos, que o pecado entrou por um homem. O princípio, a porta legal de entrada do pecado foi um homem. Então não podia ser tirado o pecado do mundo simplesmente por Deus, porque isso caracterizaria uma injustiça. Então o que foi que Deus fez? Enviou Jesus para se tornar homem, e a Bíblia diz, não sou eu, que ele condenou o pecado em sua carne. A única diferença, e é bom a gente entender isso, é que a única diferença de Jesus para nós, homens em geral, quando ele esteve aqui na terra, é que ele nasceu não por uma relação sexual, porque quem transmite isso é um conceito que fica subentendido, você não vai encontrar isso escrito assim na Bíblia, mas fica subentendido que quem transmite a natureza pecaminosa no ato sexual é o homem, porque ele é cabeça, porque ele foi estabelecido como cabeça. Mas para Jesus vencer o pecado e condenar o pecado na carne, ele não podia vir como espírito, então ele veio como homem. Ele entrou pela porta certa, ele nasceu no ventre de uma mulher. Mas todos que já leram alguma coisa sabem que ele não nasceu de uma relação sexual comum. Ou melhor, ele não nasceu de relação sexual alguma. Ele nasceu, a Bíblia diz, por obra e graça do Espírito Santo. O anjo disse para Maria, o que de vós é gerado. Ela disse, mas como vai ser isso? Eu sou uma mulher nova, além de nova, eu sou só noiva, não sou casada. E ela disse, então como vai ser? Ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o que de ti será gerado é obra do Espírito Santo. Então Jesus nasceu sim como homem, mas ele não foi gerado por homem, por isso ele não tinha natureza de pecado. Ele não herdou a natureza de Adão. Ele só entrou pela porta para ter as mesmas limitações físicas que nós, para ter dor, para ter fome, para ter sono, para ter desejos, mas não tendo a natureza caída, porque ele não foi gerado por outro homem. Então, para que hoje eu e você possamos nos identificar com Jesus e ser nessa terra como ele foi, ele precisou primeiro se identificar conosco. Deixa eu ganhar tempo aqui. Veja o que diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A gente falou aqui que identificação é tornar-se semelhante, é igualar-se.
tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo só na Bíblia, né? Mas se humilhou-se, não precisava de a si mesmo, mas tá aí. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. 6, versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se. Estou repetindo, né? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Estamos vendo o quê? O princípio de que, só tenho 10 minutos, de que Jesus se identificou primeiro conosco. Ele assumiu essa condição de homem. A Bíblia diz, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se dessa condição e tornou-se homem. Ele assumiu a forma humana, foi humilhado e morreu a pior morte que tinha naquela época, que era a morte de cruz. Outro texto, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, visto que os filhos, falando de nós, compartilham de carne e sangue, ou seja, são de carne e sangue, ele, Jesus, também participou da mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A condição de Jesus para vencer o diabo por sua morte foi primeiro assumindo essa posição. Jesus venceu o diabo da mesma forma, na mesma condição em que Adão foi derrotado por ele. Essa frase me veio agora. Jesus venceu o diabo na mesma composição em que Adão foi derrotado por ele. Outro texto, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote. Se você ler o contexto vai ver que está falando que Jesus é o sumo sacerdote das nossas almas. E ele diz, pois não temos sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sumo sacerdote supremo que a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Amados, eu não quero nem entrar no mérito de em que coisas Jesus foi tentado, porque isso mexe demais com os religiosos e eles acabam se desviando. Então eu não quero entrar nesse mérito, porque a minha finalidade aqui não é atingir, não é afetar ninguém, mas a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado. A semelhança de nós, em tudo ele foi tentado. Então se você pensar assim, eu já fui tentado em tal coisa, Jesus também foi. Só que a Bíblia diz que ele condenou o pecado na carne, ou seja, ele, diferente de nós, não concebeu esses pecados que a tentação trouxe para ele. Está comigo? Outro texto, falando ainda sobre a identificação de Jesus conosco. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Então ele assumiu essa condição. E porque Jesus assumiu a nossa condição, nós podemos assumir a condição dele. Aí eu volto a ler o texto que lemos aqui de 1 João 4,17, que diz, assim como ele é, também sejamos nós aqui no mundo. A Bíblia diz, mas lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, que existe um padrão, um nível que eu e você precisamos trabalhar no sentido de alcançar. É possível que ninguém nunca alcance isso, mas esse é o nosso objetivo. Diz que os dons, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, eles foram dados para o crescimento da obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e à plenitude da estatura de Cristo. E outras versões diz a varonilidade perfeita. Se não fosse possível, não estava na Bíblia. Embora eu não tenha conhecido alguém que chegou lá ainda, esse é o nosso objetivo. Ser aqui nessa terra como Jesus foi. Jesus chegou a dizer, ó, eu estou indo para o Pai, mas vocês vão ficar aí e vocês podem fazer não só o que eu fiz, mas vocês podem fazer ainda coisas maiores do que as coisas que eu fiz. O tempo não vai dar, mas eu coloquei 3 tópicos aqui da nossa identificação com Jesus. Nós precisamos nos identificar com Ele na sua morte, na sua ressurreição e, consequentemente, na sua glória. Deixa eu ler com você 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Só para vocês sentindo o gostinho, só para vocês se familiarizando.
Diego entrou aí, ó, meu amigo Diego. Não pode dizer seu apelido que as pessoas vão ficar com vergonha. Eu acho que é Diego, eu não posso dizer não. A Poica tocadora eu não posso dizer não. Mas eu acho que é ele. Um abraço, meu amigo. Que coisa doida, que apelido doido. Então, nossa identificação com 1 Coríntios, né, o texto que eu falei, capítulo 6, versículo 17, diz assim: entretanto, aquele que se une ao Senhor, mas isso é profundo, a gente precisa de revelação. Eu preciso, você precisa de revelação sobre isso. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Isso é identificação. Então, se a gente agora pegar o princípio de identificação e ver que Jesus precisou se tornar tudo que a gente foi, para que ele cumprisse a plenitude daquilo que ele veio fazer, para que eu e você cumpramos a plenitude daquilo que a gente é e deve fazer, a gente precisa caminhar diligentemente nesse caminho de se identificar com o que Jesus era. Estão dizendo ali, não é ele não, mano. Então, perdoe aí. É porque eu vi um C e um Z ali, eu pensei que era Diego Ponto Cruz, mas é Diego lá de Cajazeiras, amiga de Ulana e de Anderson. Então, um abraço. Acabei revelando o apelido do rapaz. Vamos para cá. Então, precisamos, na mesma medida, nos identificar. Veja que quando eu e você, ou quando qualquer outra pessoa, o tempo já está indo, vou ter que continuar isso na próxima live. Quando eu e você ou qualquer outra pessoa ficamos apenas na superfície da vida religiosa e a gente muda só de igreja, a gente muda só de segmento religioso, mas a gente não consegue mudar de vida, é como se a gente estivesse desvalorizando aquilo que Jesus fez. Quando Jesus viveu tudo que ele viveu, é para que nós... quando Jesus viveu tudo que seria eu que teria que viver, toda dor, todo sofrimento, toda falta, enfim, toda doença. Ah, pastor, Jesus nunca adoeceu, ele carregou as nossas doenças. Naquela cruz ali, amados, ele sentiu tudo. Meu amigo Everaldo, lá de Simão Dias, um abraço. Sergipe, foi da nossa igreja lá em Simão Dias, enfim. Então, amados, nós precisamos caminhar no sentido de nos identificar com isso, ser como ele é. Eu vou falar mais sobre isso na próxima live, a gente começa falando sobre isso, mas deixa eu te dizer, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Ele carregou as nossas dores para que nós tivéssemos saúde. A gente precisa se identificar com isso. A Bíblia diz que ele se fez pobre para nos enriquecer. É aqui ainda mais que os religiosos ficam doidos, porque eles pensam que riqueza é só dinheiro. Mas a riqueza bíblica é plenitude, é estar bem em todos os sentidos, é não ter falta de nada. A cruz, mas de Jesus não levou só nossos pecados, levou nossa dor, levou nossas enfermidades e diz que ele se fez pobre para nos enriquecer. Não estou falando sobre teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade só existe na cabeça dos religiosos, mas existe a teologia que faz prosperar. É aquela que você pratica, vive e crê. Ela faz você ir bem em todas as áreas. Veja o princípio de substituição. A Bíblia diz que hoje tem um homem no céu, Jesus Cristo homem, sentado à destra de Deus, para que tenha um Deus na terra. Tem um homem no céu para que o Espírito Santo possa habitar dentro de mim e dentro de você. O tempo é nosso inimigo. Sobre identificação, eu vou continuar na próxima live para a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão dos aspectos na sua morte, na sua ressurreição, na sua glória. Eita glória! Porque ele não só morreu, ele não só ressuscitou, ele foi glorificado. E igualmente nós, juntamente com ele. Vamos ver tudo isso na Bíblia. Amém? Saudade de vocês aí que estão falando. Um abraço a todos, sejam sempre muito bem-vindos. Não deixe de divulgar, essa live vai ficar salva. Eu estou colocando no meu canal Acessando a Graça. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E nós vamos seguir fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Algumas pessoas estão perguntando: pastor, você está em qual igreja? Você saiu da IBRC? Cumpri meu tempo na IBRC, eu servi na Igreja Bíblica da Restauração em Cristo, um tempo abençoado, onde eu pude ajudar ali e também ser ajudado. E hoje eu estou seguindo direções de Deus. Te amo, Anderson, meu sobrinho, beijos. Glória a Deus. Boiada, te amo também. Fica na paz. E se você está em Pelotas, está desigrejado, me liga. Nós vamos começar um trabalho aqui, falando essa palavra, libertando cativos, abrindo os olhos dos cegos e anunciando o ano aceitável do Senhor.
Beijo para todos vocês. Rosi, um abraço para Rosi. Vocês são uma bênção. E não esquece de divulgar. Divulga, compartilha, faz chegar a outras pessoas, para que a gente amplie essa possibilidade. A Thaís Cruz, um abraço, Thaís, de alcançar vidas através dessa ferramenta tão útil que é a internet. Se a internet for bem utilizada, uma benção. Andrezão, te amo. Um abraço para todos vocês aí. 25 segundos para encerrar a live. É uma alegria. Não esquece, divulga, vamos fazer. A gente no máximo está batendo 30 pessoas. Vamos fazer isso aqui chegar em 100, em 300. E a palavra é que liberta o homem. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um abraço para todos vocês. Beijos para todos. Muita saudade. E até a próxima live em nome de Jesus. Deus é bom.